Meus queridos irmãos e meus amigos, estamos juntos mais uma vez, pela graça de Deus, para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Desta vez eu quero falar sobre os julgamentos de Deus. É claro, não vou falar sobre todos os julgamentos na Bíblia, mas eu quero me ater aqui a dois deles, que ao meu ver são os mais importantes, porque diz respeito a mim, a você, a todos nós como seres humanos. O primeiro versículo que eu quero ler está no Velho Testamento e em seguida nós vamos para o Novo Testamento. São dois textos em dois extremos bíblicos, mas tratam do mesmo assunto, o julgamento de Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, escreveu o rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Porque Deus há de trazer a juízo a toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Atos capítulo 17, versículo 30, escreveu o evangelista Lucas. Aliás, 31, ele diz: porquanto tem determinado um dia em que com juízo ou justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Muito claro os textos, quando fala sobre Deus, o julgamento e os povos ou as nações. O primeiro julgamento que eu quero tratar com você hoje é o julgamento de Deus para os salvos, aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. E hoje são pessoas redimidas pelo sangue dele e aguardam a sua volta para buscar aqueles que foram salvos. O texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, aliás, falando em Apocalipse, é um livro que fala muito sobre os julgamentos de Deus. Muitas pessoas abandonam esse livro, não leem, porque acham uma leitura muito pesada, fala muito sobre julgamento, fala muito sobre trono branco e os tronos e as pragas que estão ali escritas, que acontecerão no fim dos tempos, mas seria tão bom se a gente pudesse dar uma olhadinha no Apocalipse com cuidado e talvez sistematicamente vendo as suas divisões, os tempos determinados, as profecias passadas, presentes e futuras que acontecerão, para que a gente se inteire completamente ou esteja inteirado daquilo que vai acontecer no Apocalipse. Não é um livro que faz medo a ninguém, pelo contrário, é um livro que nos ensina e nos educa muito no que diz respeito à nossa vida cristã. Portanto, quero chamar a atenção de você que já é crente, salvo em Cristo Jesus, para esse primeiro julgamento, que é o julgamento estabelecido na Bíblia, que se trata dos salvos em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, escreveu João, na revelação que Deus lhe dera, o seguinte: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras as acompanhem. Veja que o que João está dizendo é que quando morremos, nada levamos, disse Paulo, nada trouxemos, nada levaremos, mas uma coisa nos acompanhará: as nossas obras. As nossas obras não nos salvam, mas as nossas obras são, por assim dizer, o documento que requererá, naquele dia do nosso julgamento, o nosso galardão ou a perda deles. As obras é a base para o julgamento de Deus. Em ambos os julgamentos, nós vamos ver aqui, nas duas mensagens, tanto o julgamento dos salvos quanto o julgamento dos ímpios, que sempre a base do julgamento serão as obras de cada um de nós. Por isso, João foi muito claro quando ele diz: bem-aventurados são os que desde agora morrem no Senhor, morrem como salvos,
Eles descansam dos seus trabalhos, mas as suas obras os seguem. Deus usará das obras que nós praticamos para uma avaliação daquilo que vamos receber ou perder diante dele no julgamento daquele grande dia, quando ele tratará pessoalmente com todos os salvos de todos os tempos. 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, há um texto que é muito importante. Ele diz: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, não do trono branco, não do juízo final, mas do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Levando em conta que Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele deixou muito claro que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras. Mas o verso 10 do capítulo 2, escreve o apóstolo Paulo: porque somos criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, a obra ou as obras, os feitos, sempre serão a base do julgamento de Deus. Fomos criados para as boas obras. Logo, as más obras serão julgadas diante do tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, ali mostra o momento do julgamento dos salvos. Este julgamento se dará logo após o arrebatamento dos salvos. A ressurreição dos mortos, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 ao 18, ali haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo, haverá também a transformação dos vivos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, e daí compareceremos diante do tribunal de Cristo, ali nas nuvens, aí onde encontraremos com o Senhor para sermos julgados por Ele. Esse julgamento é chamado de uma avaliação para definir, para determinar o valor de cada um. E o valor sempre está baseado nas obras que realizamos aqui depois de salvos em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo aqui é para descrever a justiça de Deus, a santidade de Deus. Ele diz, porque perante a justiça de Deus será descoberta, e o fogo ou a justiça de Deus provará qual seja a obra de cada um. Então, individualmente, seremos julgados e ali seremos avaliados. Verso 14, ele diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, ou se permanecer, ele receberá galardão, mas se queimar, então ele vai sofrer prejuízo. No entanto, o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Quer dizer, mais uma vez comprova que a salvação é pela justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. As obras são, repito, a base para a avaliação, para o julgamento, porque elas descrevem, durante toda a nossa vida de salvo, o nosso comportamento, a nossa maneira como agimos e o nosso modo como vivemos neste mundo. Portanto, é muito importante que atentemos para este fato. Logo após o julgamento, 1 Tessalonicenses 4,17 afirma que assim estaremos sempre com o Senhor. Ninguém se perderá nesse julgamento. Será avaliadas as obras, porém não haverá condenação. Porque está escrito em João capítulo 5, verso 24,
Todo aquele que ouvir a minha palavra, disse Jesus, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 10, ele diz, dou-lhes a vida eterna e nunca mais perecerão. Porém, seremos avaliados, julgados, e naquele dia receberemos ou não galardão. Por isso, o Apocalipse alerta nos dizendo que devemos trabalharmos para que não percamos o nosso galardão, mas recebamos por inteiro. Mas para que servem as nossas obras logo depois de julgamento, depois de mortos? Para que elas servem? Porque as obras são, por assim dizer, prêmios, são presentes que nós devolveremos para Deus na pessoa de Jesus. Está em Apocalipse, que Jesus sentado no seu trono, as coroas serão depositadas aos seus pés, nada mais e nada menos do que as nossas boas obras, que se tornarão em galardões, e esses galardões serão representados por coroas que devolveremos para o Senhor Jesus em uma forma de agradecimento, em uma forma de gratidão para Ele. Por isso que as obras são feitas em Deus. Por isso que as obras são a base da vida de uma pessoa salva. Somos feituras de Cristo, criados nele, ou feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, está nos levando para o dia final. Já pensou? Chegarmos no dia final, sermos julgados diante de Deus, na pessoa de Jesus, não termos nada para oferecer àquele que tanto fez por nós, aquele que foi devorado pelo zelo da casa de Deus, aquele que foi devorado pelos nossos pecados, aquele que cuidou tanto de nós para que vivêssemos uma vida santa e digna da sua presença, deve ser muito ruim. Portanto, trabalhem e vivam para o Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina a crescer todos os dias no conhecimento e na graça de Deus, acumulando sempre tesouros nos céus, onde a traça não pode corroer, a ferrugem não pode estragar, nem tampouco o ladrão pode minar. Essas obras, de acordo com Pedro escreveu, estão guardadas em Cristo Jesus. Em Deus, em Cristo Jesus. Elas estão guardadas para o dia determinado, então ser devolvidas para nós. Eu quero terminar lendo um texto que é no mínimo curioso para podermos ouvirmos a próxima parte dessa mensagem, que é o julgamento dos perdidos, das nações perdidas. Olha o que escreveu Pedro. Mas, aliás, versículo 17, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, quer dizer, pelo povo de Deus. E ele faz uma pergunta interessante. E se primeiro começa por nós, os salvos, qual será o fim daqueles que não obedecem ou daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O verso 18 ele diz, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Você quer saber? Então me assista na próxima mensagem e nós estaremos mostrando no julgamento final, que diz respeito às nações, os povos, as tribos, todos, no último dia, o que acontecerá com eles e onde eles comparecerão. É a pergunta que Pedro diz, faz a nós, mas nós traremos a resposta, se Deus permitir, na próxima mensagem. Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pela grande e eterna salvação. Obrigado, Deus, por conscientes que estamos de que um dia seremos avaliados diante do Senhor pelas obras que fazemos aqui. Portanto, ajuda-nos a vivermos sempre praticando boas obras a fim de que tenhamos o nosso galardão por completo. Livra-nos de toda espécie de males, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua casa, Deus conduza você debaixo da sua graça e como salvo em Cristo, que viva nas boas obras para que seja galardoado. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.